Muito boa noite, amigos do Centro Espírita Zilda Gama. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui no nosso canal do Facebook. Você também pode verificar, né, conferir essa palestra posteriormente e inclusive encaminhar o link, assim como na nossa página, no nosso canal do YouTube, fica disponível lá para a gente ouvir o tempo que a gente quiser. E hoje, recebendo aqui nosso amigo Maher, que está na Austrália. Olha só, né? A gente comentou isso da outra vez, faz alguns meses que ele esteve aqui com a gente. Olha só onde chegamos, né? Então, estamos ao vivo lá da Austrália. Boa noite para nós e bom dia para você, Maher. Obrigado, bom dia e boa noite aí para os nossos queridos amigos do Zil da Gama. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, uma alegria mesmo. Muito bom, alegria para todos nós também. Nossas quartas-feiras têm sido um momento muito especial para todos nós, né? Porque a gente conseguiu desde o início da pandemia que a gente foi obrigado a não se encontrar mais, a gente conseguiu manter esse vínculo nas nossas noites de quarta, nos grupos de estudo da mesma forma, nas palestras de sábado, conseguimos nos manter reunidos aqui em espírito, que é o que verdadeiramente vai interessar para todos nós. Isso foi muito legal mesmo. Para todos aqueles que querem assistir agora, você pode capturar esse link e encaminhar para algum amigo que você queira, acessando a página do Face. Tá? É só copiar o link do vídeo e você encaminhar, ok? Muito bem, a gente quer começar aqui divulgando um evento que nós vamos ter em outubro, que é um evento gastronômico. Deixa eu abrir aqui na tela. Tá aqui, o Sapori de Zilda. A gente comentou na semana passada, vamos continuar, né, mostrando em outros eventos também, em outras palestras. Assim como nas redes sociais, você já fica sabendo desse nosso evento Sapori de Zilda, que é uma deliciosa lasanha para duas pessoas que você vai poder comprar e se deliciar, né, naturalmente, porque todo mundo conhece o nosso querido chefe Carlito, que preparou a receita, né, junto com um time de pessoas que está ali trabalhando para isso. Então a gente vai ter uma lasanha ao custo de R$ 50, que vai servir duas pessoas. E para quem quiser também, adicionalmente a sobremesa, R$ 10, que é um brownie de chocolate para duas pessoas também. Então você garante o seu almoço ou a sua janta, né? Fica à vontade, ajudando também a nossa querida casa, que está já na fase final da nova reorganização. Então é o nosso convite que a gente faz para que você contribua, mas também divulgue. E aí você pode fazer o depósito ou pagar pelo PicPay, que é bem simples. A retirada vai ser no dia 17 de outubro, um sábado, das 9 às 2h30 da tarde, ok? Na frente do Zilda. Até lá, né, a gente sabe que a gente está já tendo mais acesso às coisas, né? Estamos saindo um pouco mais, mas de qualquer forma, do mesmo jeito que nós fizemos lá em julho, no nosso arraiá, você não vai precisar sair do carro e entrar no Zilda. Você pode ficar dentro do carro mesmo e levar a sua lasanha para casa, contribuir e garantir a sua refeição, que sem dúvida vai ser deliciosa. Então, fica aqui o convite para que você contribua com a expansão, com a reforma do Zilda que está sendo finalizada, e também você possa divulgar para os seus amigos e contribuir, ok? Ficamos aí todos com essa boa incumbência de divulgar e contribuir com essa querida casa, ok?
Queremos lembrar que estamos no nosso Setembro Amarelo, uma campanha que tem sido abraçada por muitos segmentos da sociedade, muitas instituições, quando a gente está falando de prevenção ao suicídio e de valorização da vida. Então, durante todo o mês de setembro, vamos falar do assunto, vamos discutir, assim como hoje, sobre o tema do suicídio, prevenção e reflexões. Precisamos falar sobre isso, porque a vida é realmente uma dádiva que nós recebemos e que ela precisa ser bem cuidada. E se em algum momento a gente está com alguma dúvida, que a gente possa aguardar um pouco e buscar ajuda. E essa noite, mais uma vez, é exatamente sobre isso que nós vamos falar, ok? Convidando a todos que estão aqui já presentes, já ouvindo aqui os bons dias, lendo aqui, né, os bons dias e boa noites de todos, queremos convidar todos vocês para que se juntem a nós, seja no Brasil, em São Paulo, em outras cidades, em Serra Negra, em Águas de Lindóia, ou seja na Austrália, seja aonde estiver, que se una a nós na prece nesse momento. Que Deus, nosso Pai, nosso querido Criador, sábio e benevolente, possa nos envolver nesse momento, nas vibrações de paz e amor que sentimos em nossos corações, e que esta luz, que nesse momento se expande de nossas almas, possa se unir num colorido infinito que nos une a todos aqui encarnados, a essa corrente enorme de espíritos amigos que nos sustentam os passos, ligando-nos todos numa corrente de amor que nós sentimos na alma a nos trazer esperança e alegria. Que nesse momento nossas melhores vibrações, nossos melhores pensamentos possam chegar até aqueles que agora se sentem sós, desiludidos e abandonados do amor do Senhor, nosso Pai. E que de nossa parte possamos nos erguer e fazer todo o possível para estender as mãos e assim ajudar aqueles que, sem dúvida, estendem as mãos a nós. Obrigado, Senhor, por mais uma grande noite junto ao Senhor e a tantos amigos queridos do nosso querido Zildo Gama. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom Muito sempre bem. começar. Como é que faz para mandar essa lasanha aqui para a Austrália? Porque o povo daqui já tá tudo com fome já. Então, nós vamos abrir essa pendência aqui com o nosso chefe Carlito, vamos ver se há uma solução para isso. Tá Mas bom. olha, não pensamos nisso, hein? Vamos ver, vamos trazer falar. a resposta. Legal, querido, muito obrigado, Rony. Obrigado, Marra, com você agora. E Legal. a gente vai lembrar a todos aqui também que vamos participar, né? Podem participar nos comentários, com perguntas, comentários, a gente traz o assunto para cá. Obrigado pela sua contribuição hoje. Vamos lá. Maravilha. O Rony vai ficar aí com a gente, nos ajudando, né? Eu combinei com ele de, quando vocês, à medida que a gente for conversando nesse bate-papo hoje, surgirem perguntas, a gente vai tentar abarcar para fazer disso aqui uma conversa boa, uma conversa que a gente possa refletir sobre esse tema que é tão
tão importante, né, tão relevante. A gente sabe, os dados mostram que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio, né? Então, se a gente pensar nessa conta até matematicamente falando, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, isso significa que a cada 10 minutos, exatamente a cada 10 minutos, a gente vai ter 15 pessoas cometendo suicídio. Se a gente fizer uma reflexão que depois de 1 hora da nossa conversa, 75 pessoas vão ter cometido suicídio, esse é um assunto que tem a mais absoluta relevância e a mais absoluta importância para a gente tratar e olhar para essa silenciosa pandemia que só vem crescendo cada vez mais, né? Eu me lembro que quando eu comecei a falar de suicídio, quando eu comecei a dar formação para psicólogos, para trabalhar com prevenção do suicídio, a gente falava a cada 1 minuto e meio, né? Isso foi cair para 1 minuto, para cada 45 segundos, agora 40 segundos, né? Então, se você fizer, eu não gosto muito de ficar fazendo essa exploração de números, mas ao final de um dia, se a cada hora morrem 75, um dia de 24 horas é um desastre a quantidade de pessoas que cometem suicídio em todo o nosso planeta, né? E aí, a questão que a gente precisa, o objetivo hoje é um pouco entender como é que a gente previne, como é que a gente trata, né? A gente está aqui tomado, todo mundo, o mundo inteiro está tomado pela Covid, porque a Covid, ela de alguma forma, ela nos restringe, ela nos deixa preso, ela nos submete a um perigo que está no ar e faz com que a gente queira vacina, e a gente queira saída, e a gente queira resolver de todas as formas. E qual é a vacina, então, do suicídio? Como é que a gente se vacina contra o suicídio? Que caminho é esse, né? E olha que interessante, o Fernando, que também é aí do Zilda, a qual também agradeço sempre pelo carinhoso e honroso convite, ele e o Rony sempre muito carinhosos comigo, ele trouxe alguns pontos interessantes para a gente falar, né? Como sugestão. Ele é muito delicado, ele diz, eu tenho uma sugestão, o que você acha? E a hora que eu li a sugestão, eu fiz uau, fantástico. Porque ele, olha que delicadeza esse primeiro ponto. Eu vou ler para a gente compartilhar com vocês. Ele diz assim: na religião falam que a caridade, a prática do bem, é o melhor antídoto para a dor, para encontrar sentido na vida, ou seja, caridade, fazer o bem, né? Aí a pessoa que colocou a pergunta diz assim: sou obreira, minha dor não passa. Quer dizer, eu trabalho pela casa, eu trabalho pelo bem, mas a dor não passa. Esse conceito é realmente verdadeiro? Ou uma fuga da realidade no trabalho barra ocupação, né? Olha que interessante, porque às vezes a gente fala assim, mas meu Deus, eu faço tudo de bom. Eu ajudo as pessoas, eu amo as pessoas, eu não roubo, eu não cometo crime, eu não faço sonegação, eu não cometo corrupção, eu sou uma pessoa ética, eu trato as pessoas, mas eu tenho uma dor, né? E como diz a música, é uma dor que dói por dentro, né? Essa dor que a gente tem às vezes, e a gente diz assim, como diz brilhantemente o Chico Buarque de Holanda, quando ele diz assim: o que será que me bole por dentro? O que será que não tem remédio nem nunca terá, que não tem juízo nem nunca terá? Quer dizer, quase que uma aclamação de uma dor que não passa, de uma dor que não cessa, né? Então, o que é? O que falta? É evidente que a gente está vivo, se submeter ao processo encarnatório, não é uma questão simples. Chegar aqui e se ver prisioneiro de um corpo também não é muito simples para aqueles que acreditam nisso.
Tudo bem, mas existem pessoas que nem acreditam na reencarnação. Isso tem algum problema? Não. Mas essas pessoas também são de fé, dedicadas, religiosas, devotas de Deus e fazem tudo que há de bom e também têm dor, né? E às vezes a dor ela é de origem física. Às vezes a gente tem dor física que é insuportável, né? Você tem conviver com a dor diariamente. Só quem tem dor diária é que sabe o que é ter dor diária. Mas tem dores morais. Imagina a dificuldade daqueles que sofrem, por exemplo, xenofobia, né? Quem está imigrante e se sente o tempo inteiro discriminado, as pessoas que são discriminadas por cor, as pessoas que são discriminadas por etnia, por qualquer questão. Que dor é essa? Né? Que dor é essa de você, de repente, perceber que você não é aceito na sua família? Que a sua família te olha, às vezes, com um olhar de julgamento, de interpretação, de avaliação. E quanto às vezes a família também não entende o teu jeito e a sua forma de ser, né? Então, para mim, o suicídio é a derrota do conviver e melhorar. O suicídio é a derrota. É quando a gente não conseguiu conviver com os pares, conviver com o mundo e melhorar. Então, o primeiro eixo que eu quero pegar hoje é esse eixo de que somente fé não resolve. Não é só a fé que resolve. É preciso fé e ação, né? É preciso entender o que é que me aflige. É preciso entender o que é que me faz me sentir triste, o que que me faz me sentir angustiado. Eu preciso entender as minhas emoções. E por via de regra, a gente faz pouco exercício no sentido de contemplar as emoções. A gente está num momento social e, para mim, o crescimento que eu descrevi no começo da nossa conversa, dos números e da rapidez do suicídio, no meu ponto de vista, está absolutamente conectada com esse exagero e esse movimento mundial que a gente vive de você tem que ser o tempo inteiro perfeito. Você tem que ser o tempo inteiro bem-sucedido. E muitas vezes o parâmetro para ser bem-sucedido é o bem material. Então, quanto eu ganho? Então a gente hoje pega uma criança, que a criança precisa de brincar. E a gente já quer pôr ela numa escola que já pensa no vestibular. Só que a gente não olha para a natureza dessa criança. A gente não vê qual é a natureza dela. Se aquela escola representa aquela criança. Porque aquela criança ela tem uma outra característica, que talvez estudar desse jeito seja muito agressiva. Aí ela cai na escola, ela não consegue acompanhar, ela passa a sofrer bullying, ela passa a sofrer discriminação, porque nós somos uma sociedade que discrimina. Nós no Brasil, o tempo inteiro falamos, não, nós não somos racistas. Acho que de alguma forma este é o momento em que a nossa sombra apareceu. A gente está tendo que olhar para a nossa sombra. Entende? Porque de repente a gente tá tudo bem que tá morrendo negro e pobre e tá tudo certo, né? Quando a gente é conivente com esse movimento, a gente dá anuência a isso, né? Então, aí essa criança, ela vai se percebendo não aceita, não amada, não querida pela cor de pele, pela forma que ela se comporta, porque o tempo inteiro a gente vai criando tantas regras que a gente não aceita a diferença. Então é como se a gente, como sociedade, definisse que na nossa vida todos nós agiremos como se fôssemos cavalos. Todos seremos cavalos. Ou seja, se o correto é ser cavalo, se de repente aparece um pato no meio da história, se aparece um rinoceronte, não cabe. Porque todos nós vamos falar, nossa, mas que bicho estranho, ele é esquisito. O problema é que a gente não tem noção de como é que isso repercute no outro.
O grande erro que a gente comete é que a gente não tem a consciência de como isso pode ser letal para a pessoa. Então a gente joga dessa maneira como se não fosse nada, e no entanto, o outro que é um rinoceronte no mundo em que só pode ser cavalo, ele vai se sentir completamente deslocado. Ele não vai se sentir feliz. E aí, ele tem algumas saídas, ou ele vai para a violência, ou ele vai para o uso de drogas, ou ele fica completamente dissociado, ou chega ao que eu chamo do caos, do fracasso da sociedade, que é cometer e atentar contra a própria vida. E por que alguém atenta contra a própria vida? Porque na verdade aquela vida não faz mais nenhum sentido para ele. Então, esta colocação que o Fernando compartilhou comigo faz muito sentido, porque a pessoa está dizendo, mas eu tenho fé, por que eu não acho o sentido da vida? Porque a gente também errou o nosso caminho, a gente também errou completamente o nosso jeito de funcionar, porque o sentido passou a ser puramente de ser materialmente bem-sucedido. Então eu quero tá nas profissões de ponta. Eu quero ser só naquelas profissões que são ditas bem-sucedidas. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, que seja engenheiro, mas não qualquer engenheiro. E pior, não pode ser qualquer faculdade. Ele tem que passar. Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem tanto problema nas nossas formações que a gente tem quase uma obsessão com a USP, né? Tem que passar na USP de qualquer jeito. E a gente não percebe que a gente imputa, por exemplo, isso aos jovens, que a quantidade de jovens cometendo suicídio é assombrosa, porque a gente submete eles a isso e a gente diz que é para ser bem-sucedido. Eu acho tão interessante, queridos, que quantas vezes eu atendo jovens, eles me falam assim, olha, meu pai me trouxe aqui porque ele está dizendo que eu tenho desatenção, não sei o que lá, e que eu sou vagabundo, que eu não quero estudar e não sei o que lá. Aí eu vou trabalhando um pouco isso com ele, ele diz assim, olha, o meu pai e minha mãe trabalham o tempo todo. Eles saem de casa às 7 horas da manhã, agora com a pandemia menos, mas eles continuam saindo de casa, porque eles entram naquele computador e ficam até 10 horas da noite. E eles falam que se eu quero ser alguém na vida, eu tenho que estudar bastante, me dedicar bastante, para poder ter o que eles me oferecem, o que eles têm. Mas eu não quero ter essa vida que eles têm, não, porque eles têm um monte de dinheiro, me oferecem um monte de viagem legal, mas eles não vivem. Aí eu pergunto para vocês, e pergunto mesmo, quero que vocês perguntem, quero que vocês participem, que vocês questionem. Aí, é para a gente transformar isso aqui num bate-papo. O argumento desse menino é bom ou não é? Excelente argumento. Então, a gente não está atento aos nossos filhos. A gente não está atento à nossa família, porque a gente está tão ocupado em ter que fazer tanta coisa, em ter que ganhar dinheiro, em ter que vender, em ter que produzir, que a gente não está prestando atenção nas pessoas. A gente não está olhando para as pessoas. A gente não está vendo o que elas precisam. Então, ajuda-te, o céu te ajudará, mas você precisa se ajudar para o céu te ajudar. Nem todos que disserem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Claro que não herdarão o reino dos céus. Porque só vai herdar a paz e a tranquilidade que está dentro da gente quando a gente estiver mais harmonizado com a nossa natureza. E aí é difícil, porque numa sociedade que cobra ser bem-sucedido, é difícil se você chegar e ter um filho que fala assim, eu quero fazer artes cênicas. Mas filho, isso não dá dinheiro, você vai morrer de fome. Eu quero ser professor de história. Nossa, vai estudar história, estudar geografia. Entende? Quer dizer, a gente não percebe que as pessoas estão sendo empurradas a estarem distantes da própria natureza. E por estarem distantes da própria natureza, a vida vai perdendo sentido. Ela vai perdendo completo sentido. Então, para a gente combater o suicídio, a gente precisa buscar maior harmonia na vida.
A gente vai ter que olhar para a nossa família e entender que se eu tenho um filho, 2 ou 3, cada um tem um jeito, tem uma característica. Ah, mas eu dou tudo para o meu filho e mesmo assim ele está insatisfeito. Mas se você dá tudo, o que você julgou que é tudo, ou você dá aquilo que ele precisa? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês me respondam. Normalmente a gente pressupõe o que é o tudo para ele. A gente julga o que é melhor. Então, se eu trabalho das 7 às 10 e tenho filhos, uma coisa que eu faço é comprar um jogo incrível para ele no computador. Ótimo. E o tablet funciona uma beleza. Principalmente para criança pequena. Ah, é ótimo. Porque eles, não chora, não dá um pio. Fica quieto. E ele mergulha naquele mundo. Porque eu não tenho tempo para dar atenção para ele. E agora eu não posso mais ter nem ninguém para ajudar em casa, eu não posso ter a babá, eu não posso ter a, a nossa querida que nos apoia, porque com a Covid dá medo, e se ela se contaminar, e contaminar a família, quer dizer, nem terceirizar a educação eu posso mais. Porque também é bom, né? A gente ganha muito dinheiro, a gente terceiriza a educação para a escola, para babá, e aí a gente diz: esse filho não tem apego comigo. Ah, não tem mesmo. O apego não acontece por dinheiro, ele acontece na relação humana, entende? A relação humana que eu tenho com o Rony e com o Fernando, a gente não precisa se falar todo dia, mas a gente tem afeto um pelo outro. Agora, se a gente precisa se cuidar, precisa perguntar como é que você tá, como foi seu dia, você tá bem, você não tá bem, a gente não presta atenção nisso. Então, a gente não cuida deles, eles vão perdendo completamente o sentido da vida. Aí vão entrando nos jogos, vão entrando nas festas, e aí a gente vai na festa, é uma loucura, porque eu preciso achar algum tipo de prazer, porque a vida já não tem muito sentido, e aí eu vou na festa, é uma beleza, né? O que mais tem na festa é bala e doce, e quem é mais jovem sabe o que essa linguagem quer dizer. E a gente vai se drogando, e aí chega no fim de semana, os pais se reúnem para ir para o churrasco, bebe loucamente, fica todo mundo bêbado, e aí a gente vai fazer aniversário, vamos beber, e vamos, a vida se resume à bebida, à droga, a trabalho. Qual é o sentido disso? Olhando para essa vida, até eu já estou com vontade de cometer suicídio. Já quero ir embora já. É isso. Eu não cometo suicídio porque para mim faz sentido estar aqui. Faz sentido hoje eu arranjar um horário na minha agenda que eu estou trabalhando para poder falar 40, 50 minutos com vocês, porque isso faz sentido cuidar da vida das pessoas. Faz sentido ajudar a humanidade a reolhar o seu jeito de viver. A gente precisa achar sentido na nossa vida. Eu conheço uma série de pessoas que me procuram e dizem assim: eu sou muito bem sucedido profissionalmente, mas infeliz emocionalmente. Eu não consigo nem identificar o que eu sinto, mas é uma vontade de pôr fim a tudo. É engraçado que a gente fala a cada 40 segundos aquele que comete suicídio. E aqueles que ficam cometendo suicídio na própria vida? Porque a gente sabe que tem o suicídio direto e o suicídio indireto. Quando você se anula na vida, quando você bebe loucamente, quando você come loucamente, quando você só faz uma coisa na vida, quando você passa a tecer comentários da vida das pessoas o tempo todo, quando você julga os nossos erros, que neste momento estão sendo gestores do nosso país. Ah, mas só tem bandido no nosso país. E a gente é o quê? Somos muito éticos? Estamos tendo uma conduta correta? A gente está fazendo o que é certo? Então, é preciso entender que essa pergunta que o Fernando trouxe, ela é tão relevante, porque logo em seguida tem uma segunda colocação que diz assim: se Deus é bom e poderoso, que dor sensação é essa? Mas se Deus é bom, é aquela história do João, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
E aí eu vou dizer, agora eu vou responder pro Rony. Rony, eu vou dizer pra você quem será contra nós. 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 Porque Deus não, Deus é clemente, misericordioso, generoso, bondoso, sempre. Deus só nos criou para a felicidade. Deus criou um lindo planeta, um dos ecossistemas mais perfeitos, com tudo que há de bom. Criou o equilíbrio e nos deu de presente. E nos deu a possibilidade de termos famílias, de poder conviver, de poder melhorar. Deu a possibilidade de a gente viver do jeito que a gente quer, mas a gente está fazendo o que com a nossa terra? Monocultura, explorando a terra. E aí a gente vai dizer, nossa, Deus está perseguindo a gente, é o apocalipse. Não, a gente que está produzindo isso. Ah, mas tem pobreza no mundo. O que a gente está fazendo para erradicar a pobreza? De fato, apenas campanhas políticas? Ou apenas é bonito a gente dizer a gente trabalha num centro espírita e a gente dá sopa para os pobres? É isso? Gratidão pela sopa. Mas o que a gente está fazendo com essas famílias para mudar de fato o padrão de vida dessas famílias? Percebe? Será que eu, como empresário, estou abrindo mão um pouco dos meus lucros para dividir com quem precisa? Ou eu não quero abrir mão de ter só dinheiro e não poder compartilhar com ninguém? Será que eu estou prestando atenção nos valores que eu estou passando para o meu filho? Será que eu estou passando bons valores para o meu filho ou não estou passando bons valores? É isso. Será que eu estou prestando atenção? Porque às vezes as pessoas falam, eu nem percebi, de repente ele cometeu suicídio. Será que a gente trata a depressão com dignidade ou a gente continua em pleno 2020 achando que depressão é frescura? Isso é uma doença que acomete a humanidade. A ansiedade que acomete a humanidade e tem muitas vezes como resultante o suicídio, o desejo de acabar com o sofrimento. O suicídio é um desejo de acabar com o sofrimento. Tem outras formas de fazer isso. Às vezes a gente está trabalhando com um jovem e esse jovem precisa tomar remédio. Ninguém gosta de remédio. Eu sou aquele sujeito que não toma nem remédio para dor de cabeça, só quando está explodindo. Agora, eu aceito tomar remédio para triglicérides, aceito tomar remédio para pressão alta, para diabetes, mas acho uma loucura tomar remédio para depressão. Tem que tomar, tem momentos que tem que tomar, tem momentos que não tem o que fazer. Não, mas se rezar bastante vai melhorar. Já desbotou o perispírito tanto passe que tomou. Tomou tanto passe que desbotou, porque não é de ordem espiritual, é de ordem emocional. Você não cura sede com pão, você cura sede com água. Você não mata fome com água, você mata fome com pão. Dê pão para quem precisa de pão e água para quem precisa de água. Então, esse é o erro que a gente comete. Aí, de repente, a gente não percebe que aquele nosso ente querido está indo mal, está deprimindo, está ficando triste. Aí, de repente, comete suicídio e a gente fala, não sei o que aconteceu. E espírita, então, fala assim, foi uma influência dos maus espíritos. Vou te falar, coitado do espírito que não tem nada a ver com a história. Ainda paga o preço de ser o culpado da história. Porque é isso, a gente vive uma sociedade que sempre tem um culpado. Então, o culpado é o presidente, o culpado é o ministro, o culpado é o vizinho. Mas e o que a gente está cuidando do nosso sistema de convivência e melhorar? O que a gente está fazendo para conviver e melhorar? De fato, o que a gente está fazendo? Alguma coisa a gente tem que fazer. O Carlito, que é o chefe, se propôs a fazer uma lasanha e poder transformar isso numa ação que arrecada dinheiro para poder fazer os projetos, para poder ajudar o Zilda, para poder ver quem que pode ajudar na medida do possível. Mas a gente tem que ajudar a mudar a estrutura da sociedade. Entende? Se a gente não mudar a estrutura da sociedade, a gente vai continuar falando bonito que eu faço caridade por todo mundo. Mas é verdade o que você faz? Que tipo de caridade você faz? Só dar dinheiro?
Eu não sei se isso resolve. A gente já está fazendo isso faz muito tempo, mas não resolve. O terceiro ponto ele diz assim: tenho a sensação de que a minha presença não fará diferença alguma para o mundo. Tudo vai continuar exatamente como está. O mundo e suas questões está posto. Não me enquadro a tudo isso e a essa pressão. Uau! Quer dizer, se eu morrer não vai fazer falta nenhuma. Faz. Faz porque no projeto planetário, cada ser humano aqui presente é importante. Os nossos irmãos da África são fundamentais. E não está certo o que a gente está fazendo com eles há décadas. O extermínio dos judeus também foi um desastre. Também não está certo. A resposta dos nossos irmãos judeus para os seus primos palestinos também não está certo. A gente vai ter que cuidar. Excluir as pessoas. Agora a gente tem uma coisa muito bonita que a gente aprendeu na internet. Eu não estou curtindo essa pessoa, eu vou lá e cancelo ela. Está cancelada. Cancelada é abortar alguém. É incentivar o outro a se suicidar, a estar fora do nosso relacionamento. Sabe por quê? Porque a pessoa pensa diferente da gente. Quantos homicídios e suicídios a gente empurrou as pessoas a cometerem? A gente está num momento político no Brasil que é assim. Ou você é do meu lado ou você é contra. Quer dizer, o fato de você pensar politicamente diferente de mim, seja no âmbito da política partidária, da política de pensamento, da política religiosa, da política de convivência, da política de relacionamento, significa que a gente tem que romper? É isso? Quer dizer, eu tô casado com uma pessoa, ela pensa diferente, não serve pra mim, eu troco. O meu filho tá muito ruim, eu vou jogar fora. Não me serve, tá muito ruim. Mas ele tem um pensamento que é mais adventista. Não serve porque espírita não aceita adventista, não. É mesmo? Jura? Mas esses muçulmanos são tudo terrorista. É verdade? De onde a gente tirou isso? E o Irã, Deus me livre. Ou seja, a gente nem tem informação. A gente nem lê. Quem me conhece sabe como eu sou chato nesse critério. Eu leio. Eu leio. Eu leio porque estava falando isso pro Rony agora. Para mim, a coisa mais importante é o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Respeitar a nossa Constituição. Mas ela não é tão boa. Então a gente aclama por uma nova Assembleia Constituinte. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida privada? É igual. A Constituição da nossa família está boa? Não, porque o culpado é o marido. O culpado é a esposa. O culpado é o filho. Sempre estamos elegendo um culpado. O culpado é minha prima. Mas espera um pouquinho, vamos sentar e vamos conversar. E conversar é conversões. Significa com várias versões. E nós não precisamos concordar. Não precisamos concordar. Mas a gente precisa aprender a se respeitar. Porque aquele sujeito que a gente vai discriminando, chega uma hora que ele fala: eu não faço nenhuma diferença. É engraçado que às vezes a gente acha que ajudar a pessoa é tirar ela do contexto. Eu, por exemplo, eu sou um sobrevivente a uma guerra, né? Um refugiado. Quando as pessoas me tiraram de lá, elas acharam que estava resolvido o problema. Só eu sei o que foi chegar aqui e me deparar com uma cultura completamente diferente, que já não é nem aqui, né? Você vê que eu tô falando como se eu estivesse no Brasil, mas nesse momento eu tô, né? Quando eu cheguei no Brasil, só eu sei o que foi chegar num lugar em que, para as pessoas, nós salvamos ele da morte. E é verdade, tenho profunda gratidão. Tenho uma gratidão incomensurável por essas pessoas que fizeram isso. Mas também, às vezes, é olhar e dizer: qual é a cultura dessa pessoa? Como que ela vai estar se sentindo de fato? O que ela precisa? E não é só material. Então, pensem que só dar a sopa é fundamental, mas qual é a necessidade básica que não está sendo atendida? Como essa pessoa precisa ser ouvida? Isso é uma reflexão importante a gente fazer, né? Rony, tem alguma pergunta, algum comentário para a gente não deixar o povo sem resposta?
Tem vários Então comentários vamos lá. aqui. Pegar essa pergunta aqui do Carlos. Por que pensamos que não vamos fazer falta? Legal, boa pergunta essa do Carlos. A gente pensa que não vai fazer falta porque, Carlos, a gente acha que, na verdade, eu só vou ser importante se alguém me valorizar. Na verdade, você é instrumento de Deus, você tem uma missão, você veio aqui com uma missão, mas eu não estou sabendo qual é a minha missão. A gente tem que achar qual é a nossa missão. E para isso a gente tem que se afastar da corrupção que o mundo nos comete, nos levando a algum lugar. Quer dizer, não, você tem que ser isso. Por que eu tenho que ser isso? Você não chega para um gato e fala assim para ele, meu amigo, você vai ter que ser cavalo. O gato, do jeito que é, vai te olhar e vai fazer assim. O gato é desaforento. Ele olha assim. Entendeu? Quer dizer, a gente pensa que a gente não faz falta porque a gente está fixado num ideal. Mas a gente é fundamental. A gente é importante. O tempo todo a gente é importante. A gente pode contribuir com o bem da humanidade. A gente tem um aspecto que é bom, que é estar aqui, viver e aprender. Mas não é só aprender para trabalhar e para ter dinheiro e para ficar rico. Porque isto você não vai levar. Não há na história nenhum registro de alguém que tenha acumulado bens e tenha conseguido levar junto. Por via de regra, e eu trabalho com mediação, aqueles que deixam muito bens deixam uma herança de brigas e conflitos na família pelos bens materiais. Por isso eu agradeço a meu pai que muito cedo partiu desta encarnação. Ele me deixou valores, me deixou ética, me deixou respeito, me deixou não romper com as pessoas. Acho que esse é o ponto. E para fortalecer o que você fala, a contribuição do Fernando, né? Já sofro bastante pela ideia de inadequação com o mundo para ainda ter de ouvir que sou fraco, não luto, sou covarde perante a vida. Difícil para os outros enxergar, sentir a dor que sinto. Por isso falam essas coisas, né? Quer dizer, olha que interessante, é isso, né? Você é fraco, covarde. É engraçado como a gente faz isso com as pessoas. Então imagina, eu chego para as pessoas e aparece uma barata, que definitivamente não é o meu caso, porque eu não tenho nenhum problema com a barata, mas nenhum. Aliás, eu tenho um problema, que frequentemente eu não quero matar a barata. Eu peço para ela sair, mas é um problema. Então, aí vem um homem e diz assim, eu tenho medo de barata. Nossa, não pode ter medo de barata. Ah, um homem que vem e chora. Ah, esse sou eu, chorão. Né? Eu me emociono com as questões humanas. Ah, mas é covarde, é fraco. Ou um homem que chega numa festa e diz assim, não, não vou beber. Obrigado. Aliás, podem me convidar para as festas, porque eu nunca bebo, não dou trabalho. Né? Mas aí não é, né? Não é aquele macho, assim. Por exemplo, entende? Uma mulher que quer dirigir um caminhão. Esquisita. Essa menina sempre teve alguma coisa. Então a gente vai julgando as pessoas e não vai entendendo mesmo o sofrimento dela, porque ela quer ser caminhoneira, mas ela não pode, porque tem uma discriminação. Então, quando a gente entender a diversidade, né, a gente vai ficar tranquilo. Eu acho tão engraçado que a gente está nessa mania agora de julgar duramente aqueles que estão na sua sexualidade neste momento inclinados a seguir o caminho ou levados a caminhar pelo encontro com pessoas do mesmo sexo. Esta na sexualidade humana delas. A gente julga, faz um monte de coisa. Aí a gente volta para 1971 e escuta o Chico falando no Pinga Fogo sobre isso, aí você fala, meu Deus, precisamos voltar a estudar Francisco Cândido Xavier, uma aula, né? Ele diz, no futuro a sexualidade vai mudar muito. 71. Ele já dizia isso. Quer dizer, é isso, quer dizer, se a gente parar de julgar as pessoas e acolher elas com amorosidade, o motivo da gente cometer suicídio vai ser menor. A gente pega o Japão, que é um exemplo de tecnologia, de rigor, de disciplina, de comportamento e tal.
Mas tem um problema na cultura. Você não pode fracassar. Quando você fracassa, você comete suicídio. Então também a gente tem que cuidar do nosso globo no geral. Quer dizer, eu tenho que ser perfeito o tempo todo. Mas o que é ser perfeito? Quantas pessoas não cometem suicídio porque brigam com o corpo, brigam com a comida, seja na bulimia, na anorexia, brigam com o tempo inteiro. É aquela história, eu sou contra tatuagem, mas eu fico fazendo 250 mil cirurgias plásticas para melhorar minha aparência. Entende? E eu não consigo perceber que eu sou a pessoa que tem o corpo, os membros, no meu caso esse lindo cabelo, mais bonito que Deus criou para o Maher. É isso. A comparação também é um problema. Porque a comparação de quem é bem sucedido, de quem é mais bonito, de quem é mais eficaz. E a gente adora essa comparação vertical. A pessoa mais, o melhor jogador do mundo. E aí eu não jogo. Quem é o melhor cantor? Aí eu quero cantar e não posso cantar, porque eu tenho que estar comparado. Ah, mas você não é não é nenhuma sumidade. Você não é nenhuma Elis Regina. Mas Elis Regina só tem uma. Nem a filha dela é Elis Regina. É brilhante, mas não é ela. Por que eu não posso ser simplesmente Maria Rita? Por que eu não posso ser simplesmente Rony? Ah, mas bom mesmo é o Fernando. O Fernando é danado. Não, o Fernando é o Fernando. Ele é bom, inclusive. Mas eu não posso me comparar a ele. Eu posso até me inspirar nele. Dizer, mas danado desse menino, viu? Quero seguir os caminhos dele. Pode. Ok? Mais alguma perguntinha aí, Rony? Ou um comentário pra gente falar? É, tem uma aqui sim. É de alguém do Zilda. O que se passa na Uhum. mente de um suicida que faz sua vontade de morrer ser superior ao instinto de conservação? Uau! Pergunta boa, né? E essa é boa pra gente que trabalha no atendimento fraterno saber o que fazer, né, Rony? Aqui a gente tem que estar bem atento, né? Porque a gente vai receber pessoas que chegam e falam assim: eu quero me matar. E normalmente a gente fala assim: não faça isso. Eu nem sei por que a gente fala isso. Também não vai adiantar nada, né? Ao invés da gente dizer: o que será que faz que a lei de conservação, que é uma das leis que está lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser estudar, fica a recomendação, porque estudar o Livro dos Espíritos traz essa capacidade de você entender. Então, a lei da conservação, ela fica completamente desaparecida, porque não faz o menor sentido eu conservar a mim nesta dor, nesse desencontro e nesse sofrimento que eu tô. Não faz o menor sentido. Então, quando a gente está lá no atendimento fraterno, ou na orientação, o nome que a gente quiser dar para isso, se é uma briga para a gente dar o nome para isso, a gente tem que tentar dizer assim, ouvir qual é a dor que está por detrás do desejo de morrer. E qual é o sentido da pessoa, ajudar ela a encontrar o sentido da vida dela. Porque não adianta para quem perdeu a ligação com a conservação, não adianta pedir para a pessoa e falar assim, não, mas você tem que ter fé em Deus. Que fé em Deus, meu amigo? Como assim? Não dá nem para ter fé em Deus, eu tô levando pancada o tempo todo. Porque é muito fácil da gente falar de fé quando a gente vive numa classe social tranquila. O duro é a gente viver no Alemão, a gente viver em Paraisópolis, no Cocaia. Cocaia fica em São Paulo. Falta saneamento básico até hoje. Eu sei porque eu tenho amigos que atuam lá. Falta saneamento básico até hoje. Isso é que é difícil. Entende? Quer dizer, então o que faz uma pessoa cometer suicídio é a desesperança, é a falta de sentido, é a falta de entender qual é o seu papel nesta encarnação, ou, para quem não acredita, nesta vida. Qual é o meu papel? O que eu vim fazer? Percebe? Ah, eu vim para aprender, pelo menos, a respeitar mais as pessoas. Eu vim para poder, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
É isso. Eu só quero isso, né? Então, quer ver aqui? Eu separei uma outra coisinha legal pra gente dividir aqui com vocês, que é essa linda canção de, de Marcelo Genesse. Ele diz assim: haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar para receber o sol quando voltar e lembrar os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também é dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. E aí ele diz assim: dançar e dançar, mesmo que seja na chuva quando ela vem. Esse é um aprendizado que a gente também não está estruturando os nossos filhos a suportarem as frustrações. A gente criou eles numa redoma que a gente não pode ter frustração. A gente tem frustração. A gente faz um planejamento e não dá certo. E aí eles estão tão mal acostumados a terem frustração que se não deu certo, se eu não conseguir, eu vou lá e me mato. 40 segundos, gente, né? Então, como diz a Diana aqui, como recuperar a esperança? Como? E aí não tem outro jeito a não ser a gente se ligar com Martin Luther King. I have a dream. But if you have a dream, quer dizer, eu tenho um sonho, mas se você tem um sonho, é necessário que você vá para a ação. Como recuperar a esperança? A esperança exige ação, nunca reação. Já dizia Gandhi. Ação, nunca reação. Então, a gente precisa vestir a camisa do Milton Nascimento e dizer: eu não quero e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Então, quando alguém chegar pra gente e dizer assim, frases como: bandido bom é bandido morto. Primeiro que o bandido é meu irmão. Ele é meu irmão. Encarnou no mesmo planeta. E por alguma razão ele se desviou para a bandidagem. Então, bandido bom nunca é bandido morto. Bandido bom é bandido tratado, recuperado, reinserido na convivência para que juntos a gente aprenda a conviver e melhorar. Essa, para mim, é a melhor saída para a esperança, né? Então, é um pouco dessa história do bêbado e o equilibrista, né, que a Elis Regina fala um pouco tão brilhantemente. Está na música, está na arte. Então, se o nosso filho quer ser artista de cinema, viver a vida sobre as ondas, a gente vai respeitar e vai ajudá-lo a seguir esse caminho. A gente vai ajudar as pessoas a terem esperança que o mundo vai ser melhor quando a gente se modificar e não ficar esperando que o próximo presidente resolva o problema, porque a gente só se frustra. A gente só se frustra. Aí a gente acha que a democracia não serve mais, aí a gente quer regimes totalitários. Aí os regimes, como se a gente já não viveu isso. Não, mas regime totalitário também não resolve. O que resolve é verdade, é integridade, é decência, é ética, é respeito, é convivência o tempo inteiro, é amar as pessoas como se não houvesse amanhã mesmo. Essa é a ideia. Rony, uma ultimazinha aqui pra gente ir fechando. Ah, tem aqui a Kelly. Como psicólogo, por que tem tanta diferença em atitudes se para nem todos que vivem em condições difíceis o suicídio nem é uma possibilidade, né? Quer dizer, nem passa pela cabeça, mesmo vivendo uma situação difícil. Deixa eu só entender de novo, como psicólogo, por que há tanta diferença em atitudes se nem todos que vivem em condições difíceis, suicídio nem é uma possibilidade? Ou será que ela quer dizer que também é uma possibilidade? Quer dizer, nem todo mundo se mata, né?
Uhum. Eu entendi dessa forma. Mesmo ele É, em condição difícil, nem todo mundo se mata. eu acho interessante a pergunta da Kelly, porque, ou a colocação dela, nem tudo se mata, nem todo mundo se mata, porque existem pessoas que conseguem ter recurso psíquico. Isso é uma coisa que é a história da resiliência, né? Tem gente que tem uma resiliência que consegue resistir melhor do que outras pessoas. Existem pessoas que dão conta de um jeito melhor. E às vezes a pessoa não tem nenhuma condição difícil, tecnicamente. Porque a gente acha que não ter condição difícil é ser afortunado no dinheiro e no sucesso profissional. A pessoa tem dinheiro, tem uma boa profissão e comete suicídio. Ou não comete suicídio, mas ela pode cometer suicídio porque não tem sentido para a vida dela. Ela conseguiu tudo, alcançou tudo, mas não conseguiu encontrar a felicidade. Porque a felicidade, ela é simples. A felicidade está em estar aqui com vocês agora nessa manhã. Para mim isso é um prazer imenso. E logo em seguida eu vou atender. Mas eu estou feliz. Então, acho que, Kelly, a grande questão é a gente achar a nossa direção de vida, o nosso sentimento, o nosso sentido. É isso, minha gente querida. Acho que dá pra gente ficar falando horas. Rony, alguma pergunta sua que você merece, Rony? Você que fica aí cuidando da gente, alguma questão, alguma colocação, ou tem mais alguma questão aí que você acha importante a gente falar? Vamos trazer aqui a do Carlos, porque a minha já foi respondida. Uhum. Carlos, esse querido irmão de jornada, que o Carlos é uma fera aqui, viu? Você precisa ouvir as palestras dele. Porque as estatísticas mostram que a maior parte dos suicidas são jovens ou velhos. Interessante, muito. Eu sabia que o Carlos ia fazer essa pergunta capciosa, boa, inteligente, como ele é mesmo. Então é assim, vamos lá. Tem duas coisas que são complexas. A gente não preparou o nosso mundo para a velhice. A maior prova disso é o quanto a gente briga com o nosso corpo, né? Então, aos 52 anos eu quero ter o corpo que eu tinha aos 20. É improvável, é impossível. É mais ou menos como não querer sentir calor em Cuiabá. Não dá. Tem que ir para Cuiabá, tem que sentir calor, a qual me representa muito, inclusive. A velhice foi colocada como algo ruim, como fim, e não como o lugar da sabedoria, daqueles que podem nos ensinar pela tradição oral, né? Os velhos têm muito a nos dar. E tem gente que diz assim, inclusive o sogro do Carlos detesta que diz melhor idade. Diz, mas como é que é melhor idade? Me dói a junta, me dói não sei o que lá. Diz assim, a gente pode ser velho, não tem nenhum problema, não é uma vergonha ser velho. Né? O velho é o contrário do novo, só não é novo e não é ruim. Então, e a mesma coisa acontece com o jovem. O jovem, ele está nascendo, ele tem Carlos, ele tem tanta exigência dele para que ele seja bem-sucedido, para que ele seja o melhor, para que ele seja o the best, que ele não aguenta. Ele também não dá conta. Ele também fica nesse lugar de eu tenho que ser bem-sucedido, porque ele com 17 anos já tem que saber qual é a profissão que ele quer. E não pode ser qualquer profissão. E tem que estudar na melhor universidade. Aí, de repente, ele não tem uma capacidade de estudo e de fixação tão gigantesca num processo seletivo que não cabe, né? Você tem a medicina no Brasil, você tem 200 mil pessoas para uma vaga, e aí a pessoa tem um desempenho fantástico, ele tira 77 pontos, e ele diz que ele é ruim. Aí você pega uma menina que é linda, mas ela não é uma Gisele Bündchen, ela se mata porque ela é horrível. Porque é isso. Então, de um lado a gente tem uma mega exigência e do outro lado a gente tem essa coisa de que, mas já tá velho mesmo, né? Então, por exemplo, o Chile tem uma história triste, né? O Chile, o que aconteceu é que o sistema previdenciário é um caos, os velhos não conseguem aposentar, os velhos pobres não conseguem aposentar, aí eles estão cometendo suicídio para não ter que tirar, porque não conseguem emprego,
não tem uma aposentadoria, porque ele ficou muito tempo sem recolher. Aí ele comete suicídio para não sobrecarregar os filhos, para poder deixar os filhos não ter que despender da comida para dar para ele. Então, gente, o nosso problema é muito maior e não é um problema que está só no nosso quintal, na nossa família. Está na nossa terra, está na nossa família terrestre. A gente tem que fazer, o pessoal do Zilda, o pessoal de todo lugar que está me ouvindo, tem que trabalhar ostensivamente para a gente parar de olhar somente no nosso umbigo e poder conviver e melhorar. E tem várias formas de fazer isso, várias maneiras, tá bom? Quero agradecer muito, muito ao Zilda pelo convite, pelo amoroso convite. Quero agradecer ao Rony por esse suporte, a todos vocês que estiveram com a gente durante essa 1 hora, a nossa profunda gratidão por vocês estarem com a gente, nosso eterno pedido de retratação se a gente não pôde contemplar a todos vocês, e se alguma fala não ficou clara, podem escrever para o Rony, se tiver alguma pergunta que é importante, o Rony me encaminha no WhatsApp, eu me comprometo a responder com o maior prazer, viu, Rony? Fiquem à vontade. E retratação se eu tecer algum comentário que foi inconveniente, julgador, acusatório ou discriminatório. Saibam que genuinamente nunca, jamais da minha parte há qualquer intenção de fazê-lo, mas a minha humanidade frequentemente me leva a cair na tentação de cair nesses erros primários da humanidade. E juntos então vamos nos conectando com o Pai Maior, agradecidos a esta bendita casa Zilda Gama por nos oferecer esta linda manhã aqui em Gold Coast e este lindo anoitecer no nosso querido e amado Brasil. Pedindo proteção sobre todo o planeta Terra, que os bons espíritos, os anjos, os arcanjos possam proteger este planeta. E que nesse momento cada um de nós faça uma ponte luminosa com o céu e possamos projetar em direção à Terra luzes que saem do nosso frontal, das nossas mãos, luzes de cura para toda a humanidade, em especial aqueles que neste momento têm a difícil tarefa de governar países, de liderar povos. Ó Pai, permita que nós aqui possamos influenciá-los positivamente na lei do amor, da caridade. Que possamos nos próximos dias receber novas notícias, boas notícias de fraternidade, de amor, de respeito. Que esses governantes possam se unir em prol do bem, que as guerras possam cessar, que a cada pessoa que cometeu suicídio durante essa hora que nós conversamos, ela possa ser acolhida no leito do Pai Maior. E que o Senhor possa permitir um instante de reflexão para aquele que está prestes a cometer suicídio e que o Senhor possa colocar mais Rones, mais Fernandos, mais Carlos, mais Kellys, mais Anas, mais Joãos no caminho dessas pessoas para que no momento que elas querem atentar contra a vida, elas possam ser acolhidas por esses trabalhadores de Jesus. E nessa ponte dizemos obrigado, Jesus de Nazaré, por sempre estar com a gente neste lindo planeta azul. E que nós tenhamos uma noite de paz e tranquilidade aí no Brasil e um dia repleto de crescimento aqui na Austrália e um dia em todo o planeta de luz, prosperidade, amor e que o suicídio possa ser transformado em vida. A arte de transformar suicídio em vida. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, queridos. Uma ótima noite e um bom dia para quem está aqui. Fiquem em paz. A gente quer agradecer a você, Maher, pela super reflexão dessa noite e desta manhã aí para você. E a gente sempre comenta aqui que esse espaço, assim como os grupos de estudo, né, a gente sente confiança, né, de poder falar um com o outro, de se abrir e eventualmente de fazer confissões que talvez não fizessem em outros lugares, né?
Então, nesse sentido, a gente quer comentar aqui com o Antônio Carlos, que compartilhou aqui um sentimento muito pessoal, né, de pensar no suicídio. Né? Então, a gente vai convidar você, Antônio Carlos, a seguir conversando com a gente, porque não vai resolver, né? Essa é o que a gente sabe, né? Sente, não vai resolver. Então, não faça isso. Não faça isso. Vamos conversar sobre o assunto para tentar uma outra coisa. E gratidão pelo Antônio compartilhar isso, né? Que coragem maravilhosa de compartilhar, porque muitos de nós nem temos a coragem, Antônio, de dizer que em muitos momentos da nossa vida de dor a gente pensou em muito. O que nos fez não escolher o caminho de atentar contra a própria vida ou contra a própria vida de outro irmão é a gente dizer assim: eu tenho um sonho, eu confio no Pai. E a gente achar o sentido da nossa vida. Às vezes eu costumo dizer o seguinte: eu vou viver 120, Antônio, tomara que você consiga me ver vivendo 120, porque só de sacanagem eu vou viver só para fazer esse mundo ser melhor. E só de sacanagem eu quero ser honesto, e só de sacanagem eu quero amar as pessoas, e eu quero transformar esse mundo que julga, que avalia e interpreta num mundo melhor. Então eu não vou ceder àqueles que oprimem a gente. Não vou ceder, eu vou transformá-los em aliados para juntos chegarmos abraçados e encontrar o Pai e dizer: resistimos, conseguimos não nos matar, conseguimos. É isso. Então vamos viver, Antônio, vamos agradecer, vamos nos esforçar, vamos sofrer também, tudo bem, mas vamos viver. Então, agradecendo a todos, ao nosso querido Maher e a todos os queridos amigos que estiveram aqui com a gente, nosso muito obrigado. Estamos com saudades. Em breve vamos nos ver novamente. Em breve estaremos lá no Zilda. Talvez não nos abraçando inicialmente, mas daqui a algum tempo vai chegar esse tempo, por mais que a gente tenha que esperar, que a gente vai poder se abraçar numa boa, conviver como sempre fizemos, que é esse desejo de ser humano e, portanto, de não estar sozinho. Convite a todos nós. Em breve, se Deus quiser. E nem que seja virtualmente, eu vou estar lá naquele telão do Zilda só para dar um abraço, que aí eu vou poder dar, porque ele vai ser virtual, vou dar sim vocês aí. Tá bom? Muito bom. Obrigado a todos. Querido. A gente se encontra no sábado aqui neste mesmo canal para mais uma excelente reflexão sobre a vida. É isso. Boa noite a todos. Fiquem em paz.